Eu queria tratar um pouco sobre o sexto mandamento, um aspecto do sexto mandamento que diz: não matarás. Lá nos evangelhos, nosso Senhor é tido como um homem manso, porque de fato o coração de Cristo é um coração manso. É dito que ele é o homem mais manso que já passou na terra. Mas na antiga aliança também houve um homem que foi considerado um homem de profunda mansidão. Moisés, retirado Cristo, né, exceto Cristo, foi o homem mais manso que passou na terra. Na sua geração, ninguém se comparava a Moisés em sua mansidão. E o sexto mandamento, ele nos ensina, pelas palavras do próprio Cristo, que a mansidão, que é uma espécie, né, uma forma de fruto do Espírito, o domínio próprio, o cuidado com o zelo com o próximo, é uma característica da nossa fé e precisa ser exercitada. Nós aprendemos, né, por exemplo, de Cristo, que ele era manso e compassivo, e que aqueles que são mansos, eles herdarão a terra. Mas temo eu que muitas vezes nós confundamos o que é mansidão verdadeira com a mansidão praticada nos nossos dias. Eu vou falar um pouco mais sobre confusão de termos, dos significados dos termos durante a pregação, mas eu vou me valer desse princípio agora também. Entendo eu que as pessoas não sabem mais de fato o que é mansidão, o que a Bíblia ensina por mansidão. A mansidão, ela se encontra tanto em Cristo quando ele olha para aqueles que o provocavam e não responde. Ele tem domínio sobre a sua ira. E a mansidão se dá também quando Cristo entra no templo onde os homens estavam mercadejando e quebra tudo. Há mansidão nos dois atos de Cristo. A mansidão em Moisés, quando ele pacientemente ouve as murmurações do povo de Deus e volta para o Senhor pedindo o seu auxílio. E a mansidão em Moisés, quando ele percebe que dois homens estavam brigando e ele vai lá e mata um dos dois para defender o seu povo. A mansidão. Porque a mansidão, irmãos, ao contrário do que nós pensamos, não é a passividade com o erro. Não é olhar para alguém que peca e simplesmente dizer, tudo bem, continue assim. Ou receber todos os tipos de falsas acusações e ficar calado. Mas a mansidão é o tempero da ira. Quando eu sou manso, quando eu aprendi a dominar a minha ira. A mansidão diz como eu devo mirar. É a mansidão que diz quando eu devo mirar. E é a mansidão que diz também até onde eu devo mirar. Porque o que não é manso se ira com qualquer coisa. O que é passivo não se ira com nada. Ambos estão em desequilíbrio. Então o que é que nos ensina a mansidão? Nos ensina a situação correta onde eu devo exercer a ira. A forma santa do exercício da ira. E o limite que a minha ira pode ir. Isto é ser manso. Se você não se ira com nada, a probabilidade de você ser uma pessoa passiva, insensível até, e estar em profundo pecado, porque aquilo que desagrada a Deus não te desagrada. Ou então você pode ser uma pessoa completamente irada, estoura com todo mundo, né? Sai falando barbaridades com todas as pessoas que de alguma forma contrapõem a tua ideia. O remédio da ira não é passividade. O remédio da ira é mansidão. Cristo era um homem manso. Mas quando ele percebeu que estavam mercadejando dentro do templo, ele entrou e quebrou tudo.
Cristo é um cordeiro, mas também é um leão. O Cordeiro de Deus também é o leão da tribo de Judá. Convido a igreja a pedir perdão pelos nossos inúmeros pecados, mas dentre eles, para aqueles que têm mais facilidade de se irar, pedir: Senhor, me perdoa a minha ira sem causa, injusta e imoderada. Dá-me um coração manso. Aqueles que, por outro lado, são passivos, que não agem quando deveriam agir, muitas vezes prejudicam sua casa, a igreja de Cristo, o seu trabalho, que possam pedir perdão e dizer: Senhor, dá-me a reação correta diante do erro. Lembrando sempre, irmãos, que não será a nossa força que vai construir a justiça de Deus, porque não é a ira do homem que promove a justiça de Deus. Mas nós devemos verdadeiramente amar aquilo que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Para isso, precisamos ser mansos. A Bíblia diz que os mansos não precisam se preocupar em perder, porque por serem mansos, talvez perderiam as suas propriedades, os seus bens. Porque aqueles que acham que a mansidão te faz perder as coisas, não aprendeu ainda este conceito que eu acabei de explicar sobre mansidão. A Bíblia nos ensina: os mansos herdarão a terra. O equilíbrio entre ira e mansidão faz com que o homem promova prosperidade na terra e não destruição. Confessemos os nossos pecados ao Senhor, reconhecemos diante dele as nossas falhas. Vamos à presença de Deus em oração.